Olá pessoal, como que vocês estão? Vamos finalizando mais uma semana de estudos do plano tutorado do PET volume 2. E nessa última semana, a quarta semana, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando nos estudos remotos, a gente vai vencer mais essa etapa. E para o nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho, continuar, trabalhando sobre a divisão celular, a meiose. E para a gente dar sequência à divisão celular, vamos retomar um pouquinho do que a gente falou semana passada, sobre a mitose. Então, qual que é a diferenciação entre essas duas divisões celular? Então, na mitose, como a gente viu, a gente vai ter, no final dela, duas células filhas idênticas, células mães. Então, eu tenho 46 cromossomos, no final, as duas células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos. Tá? Na meiose que a gente vai trabalhar hoje, é diferente. No final, eu vou ter 4 células filhas com um número reduzido de cromossomos. Então, se ela tinha 46 cromossomos no início, no final ela vai ter 23 cromossomos, certo? Então, essa é uma grande diferença entre a mitose e a meiose. Outra diferença grande entre os dois é que a mitose ela vai ser encontrada em todas as células do corpo, que a gente chama de células somáticas. Lembra que a gente brincou lá, você caiu, se machucou? Então, essa reposição do tecido é através da mitose. Na meiose, a gente só vai encontrar células desse tipo em células germinativas e esporos. As células germinativas, por exemplo, é o óvulo, que vai gerar o embrião, e a gente tem os esporos que vão ser encontrados nas plantas, que vão gerar uma nova vegetal ali, tá joia? Então agora, vamos entender um pouquinho da meiose. A meiose, gente, ela é dividida em duas partes. Então a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1, a gente fala que é uma fase reducional, porque no final ela vai gerar metade dos cromossomos. Como eu falei, na espécie humana a gente tem 46 cromossomos. As duas células geradas, ela vai ter metade dos cromossomos, então ela vai ter 23 cromossomos. Então é isso na fase 1, que é reducional. Na meiose 2, eu vou ter a fase equacional. O que acontece equacional? Ela vai manter o número de cromossomos, mas é um cromossomo que já foi reduzido na meiose 1. Então, na geração das 4 células filhas, eu vou ter 23 cromossomos cada um, tá? Então, sempre lembrando que a meiose, ela sempre vai estar tendo no seu final metade do número de cromossomos que eu tinha inicialmente. Então, eu vou gerar, no final de todo o processo, 4 células filhas com o quê? 23 cromossomos, reduzido o número de cromossomos, certo? Então aí, vamos dar início às questões do PET. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que a mitose consiste em 2 divisões celulares sucessivas? Falso. B. Os óvulos e os espermatozoides são produzidos nas divisões mitóticas? Não, tá? Porque os óvulos e espermatozoides são células germinativas. Lembra lá que eu falei da diferença da mitose e da meiose, Então lá, C. Durante a meiose, não ocorre a permutação ou crossover. Falso também, porque vai ocorrer na prófase 1, tá? É onde que a gente vai ter lá o ligamento dos cromossomos, tá? A D. A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploide? Verdadeiro. Por quê? Olha na imagem do lado. Tá? A gente tem a célula, ela está se dividindo, e no final eu tenho o quê? 4 células haploide, tá? Que a gente chama de células haploide N. Diferente da mitose, que vai originar 2 células filhas diploide, que a gente fala que é 2N. Então, a alternativa correta é o quê? A D, que a meiose é um processo que vai dar origem ao quê? A 4 células haploide. Lembrando que vai ser o quê?
um número reduzido de cromossomos. Se ele iniciou com 46, ele vai finalizar com a metade do número de cromossomos, que seria 23 cromossomos. E aí, né, que é durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam, também é mentira, porque elas vão se separar. Na questão 2, ele trouxe assim: considere as associações abaixo sobre as fases da meiose e suas características. Então, vamos analisar o quadro aqui. A gente tem as fases e as características de cada fase. Na 1, anáfise 1. Os cromossomos duplicados nos polos da célula com divisão nos centromos. É falso, tá, gente? Porque nessa etapa, na anáfise 1, não existe o rompimento dos centrômeros, tá? Então, essa tá errada, tá? A característica com a fase. Ali, a prófise 1, a permuta gênica entre os cromossomos homólogos, verdadeiro. Vai ter essa permuta gênica, que é o que a gente chama de crossing over, tá? Vai acontecer na prófise 1. A 3, metáfase 1, os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas. Então, essa aí também é falsa, porque quando a gente fala sobre a terminalização, tá, dos quiasmas, é quando ocorre o crossing over, gente. Então, vamos estar falando dessa subfase da prófise 1, que ela é conhecida como diacinese, tá? Então, ela não vai acontecer na metáfase, ela vai acontecer na prófise 1. Então, a 3 é errada também. A 4, a telófase 1, os cromossomos encontram-se nos polos duplicados, verdadeiro. 5, na metáfase 2, os cromossomos não alinhados no equador da célula e não permutados, é falso. Por quê? Na telófase 2, gente, os cromossomos encontram-se no meio da célula, que a gente fala que, né, no equador da célula, e permutado. Entendeu? Então, não vai acontecer nessa fase na metáfase, sim na telófase. E a 6, a telófase 2, cada uma das células formadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes, também está verdadeiro. Então, olha lá, determine a alternativa cujas associações estão todas corretas. Da gente analisando, quais foram que estavam corretas? A 2, né? A 4 e a 6. Então, a alternativa que vai corresponder às verdadeiras é a alternativa B. 2, 4 e 6. Na questão 3, um dos principais fenômenos que ocorrem na meiose é a permutação, também conhecida como crossover. Neste processo, ocorre a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos, aumentando assim a variedade genética. Sabe-se que a permuta ocorre na prófise 1. Marque a subfase em que ocorre esse processo. Então, ele quer saber qual subfase que vai estar ocorrendo esse processo. Então, aqui eu trouxe a imagem para vocês verem como que vai acontecer esse crossing over na meiose, né? Então, primeiro tem o alinhamento dos cromossomos homólogos e depois desse alinhamento, os cromossomos eles vão se recombinar, como vocês podem ver aí, recombinante. Então, é ali onde está acontecendo a crossing over. Essa fase, gente, a gente chama de paquítemo, tá? De onde vai ocorrer a quebra das cromátides e a permutação, que a permutação nada mais é que a crossing over. Então, a alternativa correta é a C, paquítemo. Na questão 4, a figura ilustra 3 etapas de um fenômeno, um evento, né, frequente nos cromossomos durante a meiose. Tá? Então, aí tem a imagem, as 3 etapas acontecendo. Aí, tá falando um pouquinho sobre cada etapa aqui. Ah lá. Na 2, ilustra o momento da duplicação de cromossomos homólogos. 1, ilustra 4 cromossomos homólogos pareados e duplicados. Aí depois, 3, ilustra 4 cromossomos com 4 combinações genéticas diferentes da original.
1. Ilustra 2 cromossomos homólogos pareados e não duplicados. E 3, novamente, ilustra 4 cromossomos com 2 combinações genéticas diferentes da original. Então, a gente teria que tentar relacionar nessas etapas com o que está acontecendo ali na imagem. E aí ele pergunta ali, o esquema acima representa uma célula em metáfise 2, assinale a alternativa correta. Então, o que está acontecendo ali, gente? Se a gente analisar o esquema, a gente vai verificar que os cromossomos, eles não são homólogos, né? Então, eles vão apresentar grande diferenciação do tamanho ali. Logo que os cromossomos homólogos, eles foram separados. Tá vendo que estão separados em 3 ali? E essa separação, ela vai ocorrer só na meiose 1. Então, portanto, esse esquema ela vai mostrar uma célula, né, haploide, em metáfise 2, com 2 Ns, né? N igual a 2, número de cromossomos. Portanto, a célula inicial, ela tinha 2N igual a 4 cromossomos. Então, qual das alternativas que vai encaixar? Então, a letra A, os cromossomos representados são homólogos? Não. B, a célula mãe era 2N igual a 4? Verdadeiro. O close ovo ocorre nessa etapa? Não está acontecendo. A D, esse tipo de divisão ocorre exclusivamente para a formação dos gametas? Também não. E aí, há 4 cromossomos representados? Não. Então, a alternativa correta é a B. A célula mãe era 2N igual a 4. Joia? Então, a gente vai ficando por aqui. Já finalizamos o PET 2. Não deixam de se inscrever no canal, né? E ver todas as correções, seguir todas as explicações. E até a próxima, pessoal!